Olha, e o escalado, né? Vamos falar agora do Coritiba. Escalado como titular pelo técnico Guto Ferreira, o volante Fran Sérgio, ele sentiu de perto no Couto Pereira que não tem a simpatia da torcida do Coritiba. Porque mesmo antes da bola rolar no Couto Pereira, no último domingo, na partida contra a equipe do Andraus, o jogador acabou sendo vaiado pelos torcedores. Situação complicada, né, Nicolas França? Bom dia. Muito bom dia, Osmar Antônio. O que tem repercutido bastante após a vitória do Coritiba por 3-1 sobre o Andraus na noite de domingo são as palavras do técnico Guto Ferreira saindo em defesa do volante Fran Sérgio. Muito perseguido pela torcida, ele que já carrega uma carga negativa do ano passado, mas permaneceu no elenco para essa temporada 2024, viu muitas vaias virem da arquibancada em sua direção após estar envolvido no lance que originou o gol do Andraus. Depois o Coritiba conseguiria a virada, mas isso não aliviou muito para o Fran Sérgio. O treinador diz que o atleta é um exemplo de profissional que vai defender os seus jogadores até o fim e mais, que as vaias para o Fran Sérgio é como se fossem para toda a equipe. Eu posso falar do Fran Sérgio desse ano. E o Fran Sérgio desse ano vem sendo um cara exemplo nos treinamentos, exemplo na postura e agregando valores ao grupo em termos de profissionalismo, dedicação. É um cara que tem um controle de jogo no meio importante para a equipe, né? E uma coisa que o torcedor tem que entender, cada vez que ele está vaiando o Fran Sérgio, ele não está vaiando o Fran Sérgio. Ele está vaiando todo o grupo, inclusive os jogadores do banco que não entraram. E o que eu estou falando para você não está partindo da minha cabeça agora. Isso foi falado por um dos grandes caráteres do nosso grupo, que se chama Sebastião Gomes. Agora, no fechamento. A indignação de todo o grupo com a manifestação contra o Fran Sérgio. Quando eu falo que nós não vamos deixar ninguém na mão, nós não vamos deixar ninguém na mão. Tá? Quando alguém sair, é porque não tem como a gente trabalhar com muitos jogadores e dentro do que a gente tem, talvez a peça que vai ficando é a peça que está um pouquinho mais atrás. Mas muitas das peças, elas acabam se superando na entrega, não só na qualidade, mas na entrega, no caráter. E é esse perfil que forma um grupo vencedor. O Fran Sérgio foi titular da equipe nas duas últimas partidas por causa da ausência do Arilson, vetado pelo departamento médico por causa de uma fascite plantar, que é uma inflamação na sola do pé. Ele será reavaliado para saber se tem condições de viajar com a delegação para 2 jogos fora de casa, na noite desta quarta-feira contra o Cianorte e no sábado, diante do Galo Maringá. Caso o Arilson não tenha condições, o Fran Sérgio permanece na equipe coxa branca. Outros jogadores que serão reavaliados são o lateral direito Natanael, também desfalque na partida diante do Andraus no último domingo, e o zagueiro Thalisson, que saiu sentindo mais uma vez um problema no ombro. Vai depender aí da palavra do departamento médico para o técnico Guto Ferreira saber se comparar ou não com eles. Já o atacante Edu deve demorar um pouquinho mais, se recuperando de uma lesão muscular, o que abre espaço provavelmente para o posicionamento do Brandão como titular. Ele que veio do Londrina, ainda jovem, 19 anos de idade, mas entrou no intervalo da partida contra o Andraus, já foi decisivo, sofrendo um pênalti e até pela ausência de opções do treinador nesse momento. Não vai mais contar com o Slimani, o Edu tá machucado, o Ebert não vinha muito bem, o Wesley Pomba começou improvisado na posição no último jogo. A tendência é que o Brandão ganhe mais tempo de campo. Osmar. Obrigado, Nicolas França. Eu concordo com o Guto Ferreira numa questão ali. Se o jogador é vaiado antes do jogo, o torcedor acaba dando moral até também para o adversário, né? Então, na verdade, eu sempre penso o seguinte: se você quer aplaudir ou vaiar o jogador, deixa para o final do jogo, vê primeiro o desempenho dele dentro de campo.